Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês essa noite. Para mim é uma alegria, uma honra, né? O Tiago falou aqui que privilégio ouvir e tal, e eu falo que privilégio para mim poder estar aqui com vocês nessa casa tão abençoada que a gente admira tanto, a gente ama tanto, né? Reconhece a unção, a graça que existe aqui nessa casa. Então, para a gente é realmente uma honra. Obrigada, pastores Davi, pastora Mônica, a Bia, o Tiago, todo o presbitério, a equipe da casa. Eu realmente agradeço pelo convite e principalmente por poder estar compartilhando de algo que eu amo, algo que de fato faz parte da minha vida já há muitos anos. Como o Tiago falou, eu tenho uma ONG que a gente está completando ano que vem 10 anos. Então eu já trabalho com voluntariado desde lá de trás. E voluntariado é algo que eu gosto bastante no contexto da igreja. O Senhor tem nos chamado a poder compartilhar daquilo que nós temos vivido lá na Alcance Curitiba. Eu sou a responsável pela equipe criativa de operações na Alcance Curitiba. A nossa equipe ela é responsável pela gestão de todos os cultos, de todos os eventos e do voluntariado da casa. Então, obviamente, não sou só eu, mas é uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, que eu sou muito grata a Deus. E nós somos responsáveis pela gestão dos cultos. Hoje a gente tem mais de 40 cultos por mês, né? No domingo a gente tem 4 cultos. E a gente tem vários eventos, então um grande evento a cada bimestre e outros pequenos eventos. E hoje a nossa equipe de voluntários conta mais com 1.700 voluntários hoje na casa. Então, é um grupo grande para a glória de Deus. E eu costumo dizer que, para a gente fazer o que a gente faz, né, essa missão de ser igreja, a gente precisa de um grande time. O grande time não é relacionado à quantidade de pessoas, necessariamente, mas o coração que esse time tem. E hoje eu quero compartilhar sobre isso, sobre o nosso serviço na casa de Deus, porque a gente está aqui, vocês todos são voluntários na casa, e a gente estava até aqui cantando e ministrando sobre esse lugar de prazer no Senhor, de estar na casa de Deus, e algo que me faz refletir, né? Cada um aqui, eu imagino que a grande maioria tem os seus trabalhos, né? A gente trabalha a semana inteira, a gente tem a correria do trabalho, tem o estresse dos nossos trabalhos, né? E quando você pensa assim, puxa, eu já tenho meu dia a dia, já tenho minha casa para cuidar, já tenho minha família, já tenho milhares de responsabilidades. Quando chega no final de semana, que é o dia do culto, qual que seria a nossa tendência? Vamos sentar aqui, vamos assistir, curtir um culto, né? O que nos leva, então, a dizer esse sim para o Senhor e de falar, Deus, eis-me aqui, eu quero servir, eu quero fazer algo além, eu não quero só ir lá sentar e assistir e né, curtir um bom culto, mas eu quero servir de alguma forma. Por mais que a semana tenha sido estressante, puxada, cansativa, às vezes passando por problemas financeiros dentro de casa, eu ainda assim escolho estar aqui, eu escolho dizer sim para o serviço. Por que a gente faz isso? E hoje eu quero compartilhar sobre isso, o porquê nós servimos. E eu acredito que quando nós entendemos o porquê nós servimos, o que nós fazemos e a forma como fazemos muda. Quando nós entendemos o porquê nós servimos, o que fazemos e a forma como fazemos muda. E eu quero te convidar a ler comigo Efésios, capítulo 2, do versículo de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Podem abrir suas Bíblias ou ligar suas Bíblias. E diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que não volta vazia. E eu clamo, Senhor Jesus, para que a tua palavra encontre nos nossos corações um solo fértil, que frutifique, que cresça, que gere frutos, Deus. Eu clamo, Senhor Deus, para que o Senhor tenha total liberdade nesse lugar. E assim como o Senhor já tem ministrado, já tem falado aqui essa noite, continua falando através da tua palavra. Continua movendo os nossos corações em direção ao teu propósito. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por que nós servimos? Paulo, então, está falando aqui na carta aos Efésios, né? Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é pelas nossas boas obras. A gente pode fazer tudo, pode ser o servo mais fiel, fazer todas as coisas, né? Tudo muito bem feito, ser aquela pessoa dedicada. Mas a nossa salvação não é pelas obras, a nossa salvação é pela graça, por meio da fé, isso fica bem claro. Mas ele continua dizendo o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Uma vez que nós somos salvos, essas boas obras, elas nos acompanham. E quando a Bíblia fala em boas obras, é aquilo que nós fazemos, como nós servimos, e isso em todos os âmbitos, seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas casas, faculdades, e também no contexto da igreja. Então, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas as boas obras, elas são uma evidência da salvação que um dia nos alcançou. Amém? Então, uma vez que eu fui salvo, é uma consequência natural as boas obras. É uma consequência natural, é um efeito da salvação na minha vida. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é, por que nós servimos? Porque, primeiro, é o efeito da salvação que um dia nos alcançou. Eu gosto muito de uma frase que uma vez eu ouvi que diz assim: quem trabalha, trabalha para receber. Quem serve, serve porque já recebeu. Nós trabalhamos no nosso dia a dia, né, nos nossos empregos, e a gente trabalha ali, rala, e a gente recebe os nossos salários depois. Amém? Glória a Deus pelos salários. No contexto da igreja é um pouco diferente. Nós já recebemos, o Senhor nos deu tudo. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Se temos saúde, se temos família, se temos todas as condições, é porque Ele nos deu. E se Ele nos deu, o nosso serviço é uma resposta. Então, quando nós servimos na casa do Senhor, é como se a gente dissesse assim: Deus, eu sou tão grato por tudo que o Senhor fez e faz por mim, que eu quero te devolver de alguma forma. Por isso, o nosso serviço é uma resposta daquilo que nos alcançou, dessa salvação que um dia nos alcançou. E você pode pensar assim: ah, mas esse negócio aí de voluntariado, isso daí é modinha, né? Não sei que quantos já ouviram isso. Eu já ouvi: ah, esse negócio aí de voluntariado é muito modinha. Agora está todo mundo falando disso. E quantos aqui, gostaria de saber, quantos servem há mais de 10 anos na casa do Senhor? Quantos servem há mais de 20 anos? Olha! Quantos servem há mais de 30 anos? Olha que temos aqui, muito bom. Glória a Deus, uma salva de palmas. Glória a Deus pela sua fidelidade na obra do Senhor, muito bom. E, às vezes, você pode pensar: nossa, mas assim, eu sirvo faz tempo. E daí, lá atrás, a gente vai lembrar, né? Puxa, sempre tinha, às vezes as pessoas perguntam assim para mim: ah, mas quando que vocês começaram com esse negócio de voluntariado? Eu brinco e falo: gente, voluntariado ele sempre existiu na igreja. Só era um nome diferente, porque tinha alguém lá para colocar as cadeiras, não tinha? Ah, não, na minha igreja era aqueles bancos de madeira, comprido, né? Não, mas aí tinha alguém que colocava lá o inário,
que colocava a Bíblia, tinha alguém que fazia a ornamentação da ceia, da mesa da ceia, né? Então, sempre teve voluntariado, sempre teve o irmão do louvor, o irmão para fazer o louvor, para servir, alguém para cuidar da mesa de som. Sempre teve, porque o voluntariado é um serviço, é quando nós servimos de forma não remunerada por uma causa. No contexto de igreja, principalmente, a maior de todas as causas. Amém? Então, voluntariado é isso. Né? Lá atrás, muitas vezes, a gente não tinha a equipe que hoje nós temos de colaboradores, que hoje servem dentro da igreja, então a maior parte era voluntário. Tinham outros nomes, obreiro, diácono, talvez, mas éramos voluntários. E o mais importante é a gente entender que no contexto da igreja, o voluntário sempre existiu. Independente da nomenclatura, o que a gente tem que entender é esse coração de voluntariado. E o segundo motivo porque nós servimos é porque nós temos a natureza de Cristo. Lá Paulo continua no versículo de Efésios, no versículo 10, capítulo 2, ele diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. A comunhão com Cristo nos leva a compartilhar da sua natureza e expressar a sua bondade. Já viu aquelas pessoas que andam tanto juntas, assim, duas amigas ou até casal, que anda tanto junto, que começa a ficar muito parecida? Começa a falar igual, a entonação é igual, às vezes se veste igual, os gestos são iguais. Porque de tanto conviver, é quase um espelho. Já viram isso? No nosso relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Por nós partilharmos da natureza de Cristo, quanto mais nós vivemos Cristo, nos relacionamos com Ele, o serviço ele vai ser natural, ele não é forçado, ele não é algo assim, penoso, porque para Jesus não foi. Então ele é leve, porque o fardo dele é leve. Amém? Então, quanto mais nós convivemos com o Senhor, nos relacionamos com Ele e aprendemos dele, nós entendemos que essa natureza de Cristo faz parte da nossa vida. E Jesus, ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer, certo? Ele fala isso, eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Então, se ele faz o que ele viu o Pai, nós também fazemos aquilo que nós vemos Jesus fazendo, porque ele é o Deus encarnado. Ele veio para nos mostrar exatamente esse caminho, porque se ele faz aquilo que o Pai faz, Jesus ele veio aqui para mostrar para nós como nós devemos fazer, amém? E lá em Filipenses, Paulo também diz, no capítulo 2, nos versículos de 5 a 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele veio e ele abriu mão de toda a sua glória para se tornar servo. E por nós termos essa natureza de Cristo, nós também somos servos. É um privilégio para nós sermos servos. Tem uma frase que fala assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Já ouviram? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu costumo dizer, eu gosto de dizer que Jesus, ele é a própria personificação daquela expressão skin in the game. Eu não sei quantos já ouviram essa expressão, uma expressão usada principalmente no mundo dos investimentos, que eles falam, é o conceito da pele em risco, a pele em jogo. Quando alguém te fala para investir numa coisa, eu te falo para investir, mas eu também invisto, então eu tenho a pele em risco, então eu posso te falar para investir na mesma coisa. É aquele famoso não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, sabe? E eu falo que Jesus, ele é a própria personificação do skin in the game. Ele poderia, no seu alto sublime trono, ter falado para a gente, é muito importante que vocês sirvam, fique claro isso, sirvam aí, beleza? Porque isso é muito importante e é fundamental. Mas ele escolhe abrir mão da sua glória
Ele escolhe abrir mão de toda a sua glória, aquele que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e se tornou servo. Ele escolheu, em obediência a Deus, tomar esse lugar de servo. Foi uma escolha. Ele decidiu isso. Ele mostrou assim, olha, eu estou vivendo isso. Eu escolhi viver esse lugar, eu escolhi estar neste lugar de servo. Então, com a pele em risco por ter vivido, né, porque o exemplo arrasta, eu estou falando para vocês, se eu sou servo, sejam vocês também. Porque eu estou te dando esse exemplo. O Senhor, Ele veio não para ser servido, mas para servir, como o Tiago bem leu aqui. E eu lembro uma vez que me perguntaram lá na Alcance, falaram assim, Denise, se a Alcance tivesse todos os recursos da face da terra e vocês pudessem contratar uma equipe gigantesca, vocês contratariam para substituir o voluntariado? Aí, assim, é como se a pessoa estivesse falando, ó, não teria mais voluntário, vocês têm dinheiro de sobra para contratar gente para o Kids, recepção, templo, segurança, enfim, todas as áreas, estacionamento e tal. E na hora eu respondi, falei, não, com certeza não. E a pessoa falou, mas sério, mesmo que você tivesse todo o dinheiro? Aí eu falei, com certeza não. Porque nós não servimos porque a igreja precisa. Nós servimos porque Jesus serviu. E Ele é o nosso padrão. Se o próprio Deus veio ao mundo e Ele escolheu servir, por que eu não serviria? Se o próprio Deus se fez carne e escolheu servir, puxa, que privilégio para mim é servir também. Porque eu estou imitando o meu próprio Deus. Eu estou seguindo os passos que Ele andou. Eu estou imitando Ele. Eu estou agindo como Ele agiu. E o terceiro motivo pelo qual nós servimos, eu acredito que é porque nós temos uma referência de como fazer. Nós temos um padrão. Eu brinco que eu gosto muito de tecnologia, assim. Eu gosto das coisas high-tech, eu sempre estou olhando, pesquisando. Não compro, mas pesquiso. Gosto de saber. E daí, o que eu penso? Por mais que eu goste de tudo que é tecnológico, que eu fico, uau, olha que legal, olha essa invenção, olha que tal coisa. Algo que eu tenho tão forte dentro de mim, que eu falo assim, ó, independente da maior tecnologia que nós podemos ter, não existe nada mais belo que a natureza que o Deus criou. Nada mais belo, nada mais lindo do que você abrir a janela e você ver árvores, e você ver um lindo pôr do sol, de você poder olhar para o mar, de você poder ouvir os pássaros cantando. Isso tudo foi Deus que criou e Ele fez tudo belo. Ele fez tudo lindo. E isso nos mostra como também nós devemos fazer. Eu gosto lá em Gênesis, já no primeiro capítulo, no versículo 31, ele fala, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. O Senhor, Ele vai criando todas as coisas, que haja luminares, que haja a porção de terra. E tudo que Ele vai criando, Ele fala, e viu Deus que era bom. E Ele cria outra coisa e fala, e viu Deus que era bom. É como se Deus criasse as coisas, então Ele cria algo aqui, e Ele, depois que Ele cria, Ele para e dá aquela olhadinha, calma aí, deixa eu ver. Ficou bom, vamos para o próximo. Sabe como? Imagina se não fosse assim. Imagina se Ele tivesse criado, que haja tal coisa, que haja tal coisa. Gente, vamos indo, vamos criando, aí depois a gente vê como que ficou. Depois a gente vê o resumo. Não, conforme Ele ia criando, Ele ia dando aquele check. Ficou bom.
ficou bom. Se o próprio Deus, eu te pergunto, Deus, perfeito em sua sabedoria, grandeza, majestade, se Ele, quando cria, Ele consegue parar e falar, deixa eu avaliar o que eu fiz e ver se ficou bom. Porque muitas vezes nós, quando estamos servindo ou fazendo algo, a gente olha e fala, gente, vamos embora, já deu esse daqui, vamos para o próximo, que tem muita coisa para fazer. Sabe aquela coisa, final de evento? Gente, evento é uma loucura. Quem aqui serve nos eventos? Evento é aquela coisa que você planeja. Você fica ali, meses trabalhando no negócio. Aí, quando chega, você já está cansado, porque você já trabalhou antes. Mas daí você corre e vai e faz. E chega no final do evento, loucura. Por quê? Tudo bagunçado, porque muda tudo. Por causa das ideias que surgiram, a gente muda tudo de lugar, né, para fazer um negócio diferente. Chega no final do evento, você já está assim, gente, já vamos para casa mesmo? Porque, pelo amor de Deus, alguém arruma isso, né? Sendo que a gente deveria ser aqueles, não, vamos lá. Porque se existe um crivo de Deus para fazer as coisas, por que não haveria um crivo nosso? Se Deus tem uma régua para quando Ele cria, e olha que Ele é perfeito, por que nós não teríamos? Não, vamos fazer aqui. Assim tá bom, né? Já deu. Já gastamos muito tempo isso aqui. Não. A excelência, ela vem de Deus. E por nós termos a natureza dele, nós também temos que ser excelentes. A excelência, ela vem de Deus. E por nós termos a natureza dele, nós também devemos ser excelentes. E a excelência não é sobre nós, é sobre quem ele é. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Você pode pensar, não, mas assim, eu não faço nada de muito importante aqui, não. Eu só abro a porta aqui. Querido, é importante. Das coisas mais simples às mais complexas. Eu gosto muito de uma frase de John D. Rockefeller que diz, o segredo do sucesso é fazer coisas comuns extraordinariamente bem. O segredo do sucesso é você fazer coisas comuns extraordinariamente bem. É só para eu colocar essa caneca aqui. Querido, mas eu vou pensar na melhor forma de colocar essa caneca. Vocês estão entendendo? Não importa qual que é a ação, a tarefa, eu só tenho que apertar esse botãozinho aqui, Mas se for fazer no timing perfeito. Vocês estão entendendo? É sobre isso, porque quando a gente faz as coisas bem feitas, a gente tem que entender que não é sobre nós. Lá em Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quando alguém entra aqui na INA e se sente bem recebido, que tem lá uma equipe de recepção, que dá aquele sorriso, aquele bom dia caloroso. Quando alguém que está em casa vê os stories e ele fala, nossa, olha o ambiente que está nessa igreja, eu quero estar lá. Você já parou para pensar nisso? Que uma imagem que você vai postar pode fazer com que alguém queira estar aqui? Tem noção da tua responsabilidade? É sobre isso, pode ser a coisa mais simples. É você, às vezes, quando alguém te perguntar onde é o banheiro, e você não simplesmente falar, tá vendo ali aquela porta, é lá. Você fala assim, calma aí, deixa que eu te acompanho, vem comigo. Sabe por quê? Porque eu quero que a pessoa entre aqui e ela tenha a melhor experiência de todas. Eu quero que ela entre aqui e ela sinta que tudo isso foi planejado para receber ela bem. Para que ela se sinta em casa. Para que aqui ela tenha um encontro com Cristo. E o encontro dela com Jesus vai ser através da sua vida.
Vai ser através do teu sorriso, das tuas palavras, do teu cuidado, da tua atenção, através da sua vida, do teu serviço. E o quarto motivo por que nós servimos por amor a Deus e por amor às pessoas. Jesus, quando questionado sobre qual que era o maior mandamento, ele fala, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhantemente a esse, amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor nos ensina a amar. E quando nós falamos de serviço, nós estamos falando basicamente sobre Deus e sobre pessoas. É o nosso amor a Deus que nos move e também é o nosso amor às pessoas. E a gente tem que entender que o serviço, quando nós estamos servindo alguém, isso tem um peso espiritual. O Senhor, Ele fala para nós, quando vocês serviram desses menores pequeninos, vocês me serviram. Quando vocês serviam desse pequenino aqui, vocês estavam me servindo. Jesus, Ele faz essa comparação. Por quê? Porque, de fato, quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. E quando a gente está aqui, nesse lugar de serviço, eu creio que a gente pode também estimular outras pessoas a servirem. A Bíblia fala sempre sobre o servir uns aos outros. Eu gosto dessa expressão, uns aos outros, que mostra que é sempre uma troca. Eu te sirvo hoje, amanhã você me serve, e assim vai. E é isso. E o Evangelho é isso, é essa troca. Sabe? Como a gente falou aqui no começo, às vezes é uma semana cansada e tal, e você vai às vezes sentar aqui num domingo e você vai participar do culto, cultuar o Senhor, participando ali, sentado. E não tem problema nenhum, porque o descanso ele é necessário, é um princípio que tem que ser respeitado, tem que ser vivido. O problema é quando nós nos colocamos num lugar de só queremos receber sem dar nada. Porque o reino de Deus ele é um reino em movimento. E quando ele fala até sobre, Paulo fala lá em Efésios, ele fala assim, das boas obras para que vocês, que ele sabia de antemão para que vocês caminhassem nela. É o nosso dia a dia. Não é algo pontual que eu faço uma vez, servir aqui e nunca mais. É constante. É em todo tempo. E sobre esse, falando da gente se servir, eu gosto muito quando em 1 Pedro 4, 9 a 10, fala assim, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós servimos pessoas, servimos com pessoas. Essa troca, ela tem que existir. E a gente tem que entender que quando a gente está servindo pessoas é algo espiritual também. Porque às vezes a gente está ali, mas aqui eu ajudo aqui no estacionamento, né? Então, sabe? Quando a pessoa fala, parece que não tem o mesmo peso. Não, eu sirvo tal coisa. Aí quando, mas eu sirvo, parece que é menos importante. Mas sabe que nós somos um corpo. E a Bíblia realmente ela nos compara com um corpo, em que cada parte tem a sua função e que o bom funcionamento de cada função faz com que o corpo cresça e se edifique em amor. Então, ainda que você seja o dedo mindinho, você é importante. Experimenta ficar sem o dedo mindinho para ver a diferença que não faz, o trabalho que dá. Nós fazemos parte desse corpo. E todos nós temos um lugar no corpo. Eu lembro uma vez, eu sirvo, agora não tão ativamente, mas eu servi durante muitos anos também no Ministério de Louvor. E o pastor Luciano, ele até brinca comigo que, como eu estou na alcance antes do primeiro culto. Então, quando ainda era a célula na casa do pastor Marciano, da pastora Adriana, que são hoje os pastores sêniores, eu ia nessa célula, eu e minha mãe, e eu que fazia lá o louvor. Daí o pastor Luciano brinca que eu sou uma das voluntárias mais antigas da casa. E eu servi muitos anos no Ministério de Louvor. E, assim, quando você serve no Ministério de Louvor,
tem aquela coisa assim, né? Você tem aquela responsabilidade. Eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei a tocar e entrei no louvor. Eu lembro que eu tinha assim, gente, louvor. Sabe aquela coisa que você fica com medo? Aí se eu pisar no altar e eu for fulminada, se eu for fulminada, aí você se prepara. Eu lembro que eu aprendi a jejuar na minha adolescência, quando eu comecei a tocar na igreja. De tanto medo que eu tinha. Eu falei, não, eu tenho que jejuar. Foi mais por medo no começo do que por princípio. E com o tempo você aprende, enfim. Mas sempre a gente tem esse zelo, né? E sempre quando eu ia ministrar o louvor, eu tinha aquele cuidado, aquele zelo, e orava, e me preparava, e jejuava, santificava e tal. E eu lembro que teve um dia que eu estava servindo em alguma outra área da igreja, não me lembro, acho que era a recepção. E que daí eu fui servir. Cheguei, peguei meu crachazinho, pá, e eu estava lá. Oi, bom dia, boa tarde e tal, não sei o quê. E em algum momento que deu uma acalmada, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Por que você não tem o mesmo zelo quando você está servindo em alguma outra área do que quando você está servindo no louvor? E na hora eu parei assim, eu falei, Deus, por que eu não me preparava da mesma forma? Por que eu não orava? Era simplesmente uma escala. Estou aqui na recepção, pá, sejam bem-vindos. E quando o Espírito Santo falou comigo, primeiro eu fiquei, nossa, por quê? Por que a gente acha que eu estar aqui abrindo uma porta e dando bom dia é menos espiritual do que eu estar aqui em cima tocando? Sendo que alguém pode entrar aqui e através desse meu bom dia falar, uau, eu vi Jesus no rosto daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Tudo que nós fazemos de forma operacional tem um peso espiritual muito grande. A gente não pode querer separar as coisas, falar, não, isso aqui é menos espiritual, então aqui eu posso fazer de qualquer jeito. Não, eu tenho que orar, eu tenho que me preparar. Porque, assim, se eu estou aqui servindo, eu tenho que entender que eu tenho que estar pronto. O meu coração tem que estar preparado para aquilo que Deus quer fazer. Quantos e quantos testemunhos eu já ouvi dos nossos voluntários falando assim, olha, eu estava lá na porta, eu estava servindo, e de repente Deus me deu uma palavra de conhecimento, e eu fui falar com a pessoa, e ela entregou sua vida para Jesus. Ele estava só dando bom dia, boa tarde. Ele poderia pensar, é só isso que eu estou fazendo mesmo. Não. Mas se ele se vê como um agente do Senhor aqui na terra, ele pode estar ajudando a estacionar, ele pode estar dando aula no Kids, ele pode estar aqui na recepção, ele pode também estar ministrando louvor, ele pode estar tirando uma foto, pode estar regulando o som. Em tudo que ele fizer, o Senhor vai ser glorificado. A gente tem que entender que Deus, Ele pode e Ele quer agir através de nós. Então, se veja nesse lugar, se veja como o Senhor te vê, porque Ele já te vê como um agente de transformação. A partir do momento que você falou, sim, Deus, eu quero. Sim, Deus, eu vou servir. A partir do momento que você escolheu, sabe que nem eu falei lá no começo, às vezes cansado, às vezes com a semana cheia de coisa, você fala assim, eu quero. A partir do momento que você disse sim, o Senhor, Ele olha para você e fala, eu quero você. Eu quero te usar, eu quero te fazer cooperador daquilo que eu estou fazendo aqui na terra. Servir pessoas é espiritual, sim. E o quinto e último motivo por que nós servimos, ele tem muito a ver com a questão da natureza de Jesus, que é por que Jesus serviu. E eu gostaria que você lesse comigo João 13, de 1 a 16. É um texto um pouquinho longo, mas que eu acho importante a gente ler. Se o pessoal do louvor, ou só do tecladinho. Em João 13, de 1 a 16, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu amo essa passagem. Porque, assim, Jesus, ele serviu de diversas formas. Ele serviu ensinando, ele serviu curando, ele serviu libertando, mas ele também serviu escolhendo colocar uma toalha na cintura e lavar os pés dos seus discípulos. Sabe, Jesus de fato é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso padrão. É por ele que nós fazemos todas as coisas. E eu imagino que ele ali, naquele contexto, eu imagino ele chegando para jantar. E naquela época era muito comum, quando você ia jantar, esse hábito de lavar os pés. Porque as pessoas, elas caminhavam e naquela época não tinha bota, né? Não tinha tênis. Então, muitos andavam ali de sandália, alguns até descalço, e não tinha asfalto, então era empoeirado. Então, imagina como ficavam os pés daquelas pessoas. Então, quando chegava para o jantar, normalmente tinha um escravo que lavava os pés das pessoas. E dentre os escravos, normalmente era o menor dos escravos que fazia esse serviço. Então, naquele jantar, e a Bíblia diz ali que o jantar já estava sendo servido. Pensa, gente, jantar, chegou, está sendo servido. O que a gente quer? Comer. Só comer. Bora. Jesus para tudo. Depois que o jantar está sendo servido, ele coloca a toalha na cintura e ele vai lavando os pés de cada um dos discípulos. O próprio Deus, ele não precisava. Mas ele escolheu esse lugar. E depois que ele lava, ele vira para os discípulos e ele pergunta: Vocês entendem o que eu lhes fiz? E depois ele fala: Eu fiz isso para que vocês tenham isso como exemplo. Sabe por que eu acho que é de extrema importância a gente entender o porquê nós servimos? Porque, sabe, às vezes no nosso serviço, às vezes as coisas não vão ser tão fáceis. Às vezes você vai estar cansado, às vezes a semana não vai ter sido tão boa. Às vezes as próprias pessoas não vão te tratar tão bem, fato. Às vezes, aquele reconhecimento que você espera pode não vir. Às vezes você pode servir e falar: Puxa, não me deu muito obrigada, nem isso, af. E sabe, às vezes o nosso coração, nesse tempo, ele pode ir desanimando, pode esmorecendo. Mas sabe, quando a gente entende o porquê nós servimos, independente das circunstâncias ou das situações, a gente permanece fiel. A gente permanece fiel porque ele foi fiel.
Ele não desistiu no meio do caminho, então a gente também não desiste. Ele abriu mão de tudo para servir, então eu também. Às vezes abrir mão do descanso, chegar mais cedo, sair mais tarde. Ele é o nosso exemplo. Constantemente vocês recebem aqui várias famílias. Mas eu gostaria que você imaginasse comigo uma família entrando aqui. Mas uma família não tão feliz assim. Uma família que está vindo aqui pela primeira vez. E essa família tem um casal de filhos, pequenos, crianças, e eles chegam aqui, e é a primeira vez que eles vêm na igreja, e o casamento deles está destruído. E eu te garanto que assim como lá em Curitiba, eu tenho certeza que aqui também tem muitas famílias que entram aqui, às vezes, com lares destruídos, pensando, essa é a minha última chance. Vamos lá, vamos ver se, pelo menos hoje, muda alguma coisa. E, às vezes, já no carro, ele já vem em pé de guerra, um gritando com o outro, um bravo com o outro, um discutindo com o outro. E eles chegam aqui, imagina junto comigo, que essa família chegou. E daí, não tem nenhum voluntário. Então, como não tem voluntário no estacionamento, ele só vê que está lotado, mas ele não sabe que tem um outro estacionamento. Sabe por quê? Porque não tem voluntário lá para falar para ele, olha, querido, aqui está lotado, mas a gente tem outro estacionamento ali, ó, é só você fazer. Ele não sabe. Aí o que ele faz? Ele para o carro dele na rua. Acontece que aquela família está em pé de guerra porque aquele cara ele foi demitido. Ele perdeu o emprego. E daí ele está sem condições financeiras, até de pagar um seguro. E ele senta aqui para assistir o culto, mas ele está lá, poxa, meu carro está na rua, e se for roubado, nem terminei de pagar, e aí? Aí ele senta aqui, e daí ele tem criança, mas não tem voluntário no Kids. Então, a criança vai ter que ficar com eles no culto. E criança é criança gosta de brincar, criança gosta de falar, gosta de perguntar. E o pastor está pregando e a criança está... Mas como não tem voluntário no Kids, a criança está com ele. E daí, como não tem voluntário, não tem louvor. Então ele chega, não tem louvor, não tem voluntário da técnica. Então mesmo que tivesse louvor, o pastor está pregando, mas não tem um microfone. Então às vezes ele senta lá no fundo, mas está ruim de ouvir, porque não tem um voluntário no som. E ele vai no banheiro e daí chega com as crianças lá e não tem papel para limpar, porque não teve voluntário para repor. No meio de todo esse contexto, o pastor está lá pregando. O pastor Davi está lá, fervoroso, pregando. Na hora daquele apelo, diante de todas essas distrações e problemas, você acha que o coração daquele casal vai estar mais aberto ou mais fechado para aquele apelo? Fechado, não é? Entende que nós muitas vezes colocamos uma responsabilidade muito grande em quem está aqui, em cima do palco pregando com esse microfone na mão. E de fato eles têm. Mas a decisão daquela pessoa de aceitar Jesus é pela ação do Espírito Santo e uma série de fatores e pessoas. Pessoas, eu e você, que ele vai encontrar até ele tomar essa decisão. E se nós entendermos isso, a forma como nós servimos muda. Porque eu gosto quando um pastor ele diz que você pode se ver só como um passador de slides ou como um facilitador de adoração. Já experimentou aquele povo que não sabe a música e fica olhando e fica esperando? Gente, você determina como você se vê. Como você se vê? Você vê alguém como alguém que só dá aulinha para as crianças? Ou você vê alguém que está plantando semente no coração deles e eles vão e já são essa geração que vai mudar o mundo? Você se vê como alguém que é só do estacionamento? Ou você olha assim e fala, olha, essa é a primeira impressão que essa pessoa vai ter quando chegar aqui. Eu quero atendê-la da melhor maneira possível. Ainda que não tenha uma vaga que eu sei que é tão frustrante. Mas eu quero que pelo menos ele fique feliz e que ele queira ficar no culto.
Será que você é aquele que só vai abrir a porta e dar bom dia? Você vai falar assim, uau, eu quero que hoje, eu quero ser tão sensível ao Espírito Santo que através de um sorriso ou de um bom dia meu, que essa pessoa ela conheça Jesus. Como você se vê? Porque você serve. Nós servimos. Porque esse é um efeito da salvação que nos alcançou. Nós servimos porque nós temos a natureza de Cristo. Nós servimos porque o Senhor nos deu um padrão de como servir. Nós servimos por amor a Deus e às pessoas. E nós servimos porque Jesus serviu.